Agora, daremos início à mini-conferência sobre regulação neural da pressão arterial, mecanismos centrais. Gostaríamos de lembrá-los que das 14h30 às 16h30 serão apresentados no auditório do prédio da computação, aqui ao lado, os trabalhos selecionados para a apresentação oral. Com a palavra, a professora doutora Renata Trauches. Boa tarde. Eu tenho o prazer de convidar agora para palestrar a mini-conferência intitulada Regulação Neural da Pressão Arterial, Mecanismos Centrais, a professora Lisete Miquelin. A professora é pesquisadora do CNPq e doutora pela Universidade de São Paulo e realizou pós-doutorado em Cleveland, nos Estados Unidos. Atualmente, ela é professora titular do Departamento de Fisiologia e Biofísica no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo e vice-coordenadora do INCT em Atividade Física e Exercício. Inicialmente, então, eu gostaria de agradecer o fato de todos estarem aqui, prazer tê-los aqui todos, e realmente pela excelente organização desse simpósio. Eu tinha razão quando eu falei que você devia ser o coordenador e não eu. Eu acho que vocês podem me dar. E realmente, então, eu fui convidada a falar para vocês um pouquinho dos mecanismos centrais do controle autonômico. Nós ouvimos já várias palestras ontem e hoje pela manhã a respeito da importância da modulação autonômica pelo treinamento físico, e o meu objetivo principal no estudo é entender os mecanismos centrais que regulam esse controle autonômico da circulação, principalmente tendo em vista os efeitos benéficos determinados pelo exercício físico nesse controle. E na minha apresentação hoje eu vou ter um foco entre o sistema renina-angiotensina, o estresse oxidativo e a inflamação. Bem, todos nós sabemos que a hipertensão crônica é caracterizada por um aumento de resistência nos vasos centrais, cerebrais centrais. Por exemplo, nesse nosso trabalho, tentando entender os efeitos da hipertensão e do treinamento sobre, então, a razão para de luz dos vasos cerebrais, nós observamos, por exemplo, comparando então o normotenso com o hipertenso, barra branca com barra branca, que tanto a artéria basilar como a posterior, como a cerebral média, todas elas apresentavam um aumento intenso da razão para de luz na hipertensão, portanto, um aumento importante na resistência à circulação cerebral. O importante é que nós observamos, nesse mesmo trabalho, que o treinamento corrige completamente, observando agora as barras pretas, ele praticamente normaliza nos hipertensos a razão para de luz e, portanto, a resistência apresentada à circulação do sangue no território central. Além disso, nesse mesmo trabalho, analisando agora a densidade de capilares, seja então pela densidade pura ou pelo volume ocupado por esses capilares, então em áreas de controle autonômico, por exemplo, no PVM, no NTS, nós observamos, a primeira observação interessante é que, diferentemente do sistema nervoso periférico, a hipertensão não era acompanhada por rarefação. Não tinha rarefação na hipertensão, mas, não obstante o treinamento, ainda assim aumentava intensamente a densidade capilar. Num outro trabalho, conduzido paralelamente no nosso laboratório, tentando entender agora os efeitos da hipertensão durante o estabelecimento da hipertensão no modelo SHR, e utilizando agora a injeção de dois corantes fluorescentes, a rodalina de 70 kDa e o FITS de 10 kDa, com o seguinte objetivo: se houver lesão da barreira hematoencefálica, o FITS 10 kDa vai extravasar a parênquima cerebral. E nós podemos observar nessa preparação que com um mês de idade,
Quando os hipertensos ainda não desenvolveram sua elevação de pressão arterial, nós observamos esse padrão, todo corante restrito nos capilares, sem nenhum extravasamento. Um padrão completamente diferente quando nós analisamos aos 3 meses de idade, na fase já estabelecida da hipertensão, mostrando agora um intenso extravasamento do fídice para a barreira hematocefálica, característica da lesão da barreira hematocefálica induzida pela hipertensão arterial. Os nossos dados quantitativos confirmaram essa observação, mostrando então os SHRs em barra preta, um aumento progressivo da lesão da barreira hematoencefálica durante o estabelecimento e a manutenção da pressão arterial. Um dado interessante que apareceu na literatura este ano, no grupo de Javier Stern, usando agora a angiotensina 2 fluorescente marcada, fluorescente, injetada na circulação periférica, ele observou que agora nos SHRs adultos, que portanto apresentavam uma ruptura da barreira hematoencefálica, que a angiotensina 2 cerebral tinha acesso ao parênquima cerebral e ela se colocalizava tanto com neurônios como microglia. E mais, nesse mesmo trabalho, ele mostrou que a angiotensina 2 era um fator importante para a lesão da barreira, uma vez que os SHRs, tratados agora com losartan, eles tinham uma redução importante do extravasamento do fídice, o que não era observado quando os SHRs eram tratados com outro antihipertensivo, no caso, o hidralazina. Neste modelo, então, da SHR, analisando agora os efeitos do treinamento, utilizando ratos adultos, SHR adultos, quando eles iniciaram a hipertensão, nós observamos, então, que tinha, logicamente, extravasamento, mas observem, senhores, que 2 semanas de treinamento foi muito eficaz para praticamente reverter e manter até a 8ª semana do tratamento aquela lesão da barreira encefálica, aumentando, portanto, a integridade sem extravasamento, que era um padrão completamente diferente quando nós comparamos SHR com sedentários por 8 semanas, em que o extravasamento era, inclusive, mais intenso que observado na semana inicial. Esses dados quantitativos nos mostram, então, os resultados, mostrando extravasamento bastante intenso nos SHRs comparado aos normotensos, mas completamente corrigidos e mantidos assim por 2 a 8 semanas de treinamento. Este mesmo padrão do núcleo paraventricular foi observado no núcleo trato solitário e na região posterior-ventrolateral da medula, 2 outras áreas extremamente importantes no controle autonômico da circulação. O mais importante é que nós verificamos que essa redução no extravasamento da barreira hematoencefálica se correlacionava uma correlação positiva com a redução da variabilidade da pressão arterial sistólica, mostrando, portanto, um aumento do controle autonômico e, inversamente, com a variabilidade da pressão de pulso. Então, mostrando que realmente eles estavam envolvidos, havia uma associação muito forte entre a redução da barreira e a melhora do controle autonômico. Além disso, nesses mesmos animais, nós analisamos, então, o controle reflexo da circulação, mostrando, então, aqui em tracejado, o SHR sedentário, 2 semanas de treinamento foram eficazes para reduzir o controle normalizado, o controle reflexo da circulação, que se apresentava a partir de então num patamar bastante semelhante ao normotenso, apenas deslocado para níveis mais elevados da pressão arterial. Como observado nesses mesmos animais, submetidos então ao processo de treinamento, nós tínhamos logo desde o início a redução da variabilidade da pressão arterial e do componente LF, que aconteciam entre a 1ª e 2ª semana, esses fatos precedendo, portanto, a normalização da pressão arterial, que ocorria apenas após 4 semanas. Ela foi significante, ou seja, a melhora do controle autonômico precedia tanto a queda da pressão arterial, como inclusive a instalação da bradicardia de repouso. Portanto, esses trabalhos nos mostraram que a melhora do controle autonômico, traduzida então pela redução do balanço simpato-vagal ao coração, ela ocorria simultaneamente a normalização da barreira hematoencefálica e precedia tanto a queda de pressão arterial como a instalação da bradicardia de repouso, que só mostravam valores significantes após as 4 semanas de treinamento.
Frente a esses resultados, foi o nosso objetivo, portanto, entender quais os mecanismos pelos quais o treinamento era eficaz em normalizar tanto o extravasamento alterado da barreira hematoencefálica, como corrigir o controle autonômico da circulação e, logicamente, com especial atenção ao envolvimento do sistema renina-angiotensina, que tinha sido mostrado um fator extremamente importante pelo trabalho da Gerhard Stern, e os mecanismos intracelulares condicionantes dessa alteração. Para tanto, então, nós utilizamos inicialmente o PCR, o Real-Time PCR, para entender os efeitos sequenciais, então, do treinamento sobre a expressão de diferentes componentes do sistema renina-angiotensina. E nossa primeira aproximação foi tentar entender como que estavam os receptores. Se nós analisamos o receptor AT1, o receptor MAS, como estava da expressão gênica desses receptores, e para nossa surpresa, e foi realmente uma surpresa, nós não encontramos as 2 a 4 semanas, quando o controle autonômico era corrigido e a instalação, então, da redução da pressão arterial e da bradicardia de repouso, não eram acompanhados por alteração do receptor AT1. Também não havia nenhuma alteração do receptor MAS, ou seja, havia uma alteração, mas era transitória, que não era mantida até a circulação. Esse dado aqui foi repetido várias vezes, porque nós não acreditávamos inicialmente nesse dado. Muitos foram repetidos e os dados se confirmaram. Um padrão um pouquinho diferente surgiu quando nós fomos entender agora o angiotensinogênio, que é o precursor de todo o sistema renina-angiotensina. E o que nós observamos a partir de então, que realmente o angiotensinogênio, agora sim, tanto o normotenso quanto o hipertenso, que é a linha preta, eles apresentavam uma redução importante, a manutenção da expressão desse precursor durante todo o processo de treinamento. E este padrão, então, que se completava a partir da 2ª semana, ele era repetido quando nós analisamos a concentração do angiotensinogênio, fosse no NTS ou na RVLM. Portanto, os nossos dados até esse momento eram que, por reduzir precocemente a expressão do precursor, o treinamento reduzia completamente toda a atividade, todo o sistema renina-angiotensina nos SHRs e nos normotensos. Mas isso era uma expressão gênica. Como estaria a expressão proteica, que era a nossa próxima pergunta? E para isso, então, nós fomos utilizar a imunofluorescência para os componentes angiotensinogênio, T1 e o AS receptor, comparado então com o NIU-N, que nos indica a presença em neurônios, e nós observamos por esses experimentos que tanto o precursor quanto os receptores eles estavam expressos sempre em neurônios quanto em glia. Mais ou menos quando nós estávamos realizando esses experimentos, surgiram 2 trabalhos na literatura que nos mostraram um dado bastante interessante. Ou seja, que tanto o AT1 quanto o MAS, eles podiam se encontrar expressos tanto em neurônios glutamatérgicos quanto em neurônios GABAérgicos. E aqui então surgiu uma luz para poder tentar explicar os nossos dados. Diferentemente da periferia dos tecidos periféricos, onde o treinamento realmente é acompanhado por alteração na expressão de AT1 e de MAS, como foi mostrado ontem pela Edila, hoje a própria doutora Cláudia mostrou esses dados, pelo menos no sistema nervoso central, nos parece que a redução induzida pelo treinamento no sistema renina-angiotensina se faz pela redução do precursor, e não necessariamente dos receptores, uma vez que se ele estiver no neurônio glutamatérgico ou no neurônio GABAérgico, ele vai ter uns efeitos completamente diversos. Certo? Então seria muito mais interessante, pelo menos no sistema nervoso central, que essa redução fosse feita pela redução do precursor, pondo para baixo todo o sistema renina-angiotensina e não tirando o balanço que existe entre eles no controle das funções autonômicas. E mais, quando nós fomos então analisar agora, de uma forma bastante importante, comparando o SHR sedentário com o SHR treinado, aqui o angiotensinogênio no PVN, nós observamos uma redução bastante intensa da expressão, agora proteica desse coisa, e o que é mais interessante, a redução então da expressão do PVN, do angiotensinogênio no PVN, se correlacionava diretamente com a redução do simpático para a periferia e do simpático para o coração, se correlacionavam também com a redução da pressão arterial, com a variabilidade da pressão arterial, com a redução da bradicardia de repouso, mostrando então que realmente
que a redução da angiotensina induzida pelo treinamento era o fator mais importante para determinar a redução do sistema renina-angiotensina. Entendido isso, nós nos perguntamos a seguir, muito bem, quais seriam então as vias de sinalização intracelular pelos quais a redução do sistema renina-angiotensina, da atividade desse sistema em áreas autonômicas, seria importante para melhorar o controle cardiovascular nos SHR treinados. E para isso, nós fomos analisar então nas 3 áreas, PVN, NTS e RVLM, mas dado o encurtamento do tempo, eu vou me restringir aos resultados obtidos do PVN, que de certa forma espelharam também os resultados nas outras áreas autonômicas. Nossa primeira preocupação, então, foi tentar entender, sabendo que a NADPH oxidase é um importante sítio de ação da angiotensina 2, nós vamos analisar, utilizando então novamente o PCR, o RT-PCR, como que estava a expressão de diferentes subunidades da NADPH oxidase. Nós analisamos a P47-FOX, que é a subunidade regulatória, e a GP91-FOX, que é a unidade constitutiva, e que nós observamos que os SHRs, então mostrados aqui, sedentários, nessa linha quadrados brancos, linha tracejada, estavam muito mais elevados que os normotensos representados em triângulo. Mas observem que o treinamento, 2 semanas de treinamento, trouxe esses valores para níveis muito mais baixos do que apresentado, inclusive, pelos normotensos. O mesmo aconteceu com o GP91-FOX, também elevado, nos hipertensos, reduzidos, mas a partir daqui, significantemente, a partir da 4ª semana, mostrando, portanto, que o treinamento não somente reduzia, mas ele era hábil em normalizar a expressão gênica de componentes da NADPH oxidase, portanto, reduzindo o estímulo para a geração das espécies reativas de oxigênio no PVN. No entanto, isso era a expressão gênica. A nossa próxima pergunta foi: e a expressão proteica dessas unidades ou os efeitos funcionais acompanhariam essas alterações na expressão gênica? E para poder explicar esse problema, nós fomos então, usando agora a cromatografia líquida de alta performance, nós vamos analisar a expressão do ânion superóxido no PVN, usando aqui a razão entre hidroxietídeo e dihidroxietídeo. Os senhores podem observar, extremamente elevado no sedentário, hipertenso sedentário, mas normalizado apenas após 2 semanas de treinamento. O mesmo padrão se observou quando nós vamos analisar a expressão do peróxido de hidrogênio, também bastante elevado nesse SHR sedentário e normalizado a partir da 2ª semana de treinamento. Mostrando, portanto, que embora hipertensos, havia uma redução, mas era parcial, da pressão arterial, os SHRs treinados exibiam o estresse oxidativo completamente normalizado desde a 2ª semana, mantendo-se nesse patamar até o final do protocolo de treinamento. E nós perguntamos, muito bem, isso é da glucose, e as downstream specimens, quer dizer, quais as vias intracelulares pelos quais esses efeitos se verificavam? E para isso, então, nós vamos investigar, agora utilizando o Western blot, a expressão de diferentes MAP-quinases. E nós analisamos a ERK12 e também a P38 MAP-quinase. Observe que não há diferença entre normotensos e hipertensos sedentários, mas o treinamento, novamente, reduz a partir da 2ª semana a expressão, a fosforilação da ERK12, mas não altera a P38 MAP-quinase. Portanto, ao reduzir rapidamente a expressão da ERK12, a fosforilação da ERK12, ela mantém, então, ela mantém um baixo nível de sinalização intracelular nos hipertensos treinados. Será que, farei isso, o treinamento seria também eficaz em afetar, modificar a transcrição gênica dos SHRs treinados? E para poder responder essa pergunta, nós usamos então o GeoShift Assay, que é eletroforética mobilidade, e mostramos então que em SHR sedentários de semana 0 e 8, em diferentes tempos de treinamento comparados com os normotensos,
como os senhores podem observar, a partir da segunda semana de treinamento, confirmado então aqui pelos dados quantitativos, há uma redução significativa da densidade ótica, ou seja, da translocação do núcleo do NF-kappa-beta, certo? E que era mantida até o final do protocolo de treinamento. Portanto, por reduzir então a sinalização, a NF-kappa-beta, a sua translocação para o núcleo, o treinamento era sim capaz de reduzir a síntese proteica estimulada, seja pela angiotensina 2, seja pelas espécies reativas de oxigênio que se encontravam elevadas na hipertensão. Muito bem, e essa translocação reduzida seria capaz de afetar a síntese de proteínas pró-inflamatórias que caracterizam então a hipertensão? E para isso, nós fomos novamente utilizando agora o RT-PCR em tempo real, nós fomos analisar a expressão do TNF-alfa e mostramos que realmente estava muito elevado no hipertenso sedentário, mas novamente normalizada após 2 semanas de treinamento. Analisamos também a expressão da interleucina 6, novamente muito elevada no SHR, normalizada a partir de 2 semanas de treinamento aeróbio. Portanto, embora ainda fossem hipertensos, os SHRs mostravam uma expressão gênica normalizada de todas essas 2 citocinas pró-inflamatórias que são muito importantes em determinar todos os déficits autonômicos no hipertenso sedentário. Mas também nós falamos agora, ainda falando de expressão gênica, como estaria a expressão proteica dessas 2 entidades. E para isso nós voltamos novamente analisando a imunofluorescência do TNF-alfa, comparando agora, aqui seria um normotenso sedentário, um hipertenso sedentário, está um pouco claro, mas acho que dá para observar que está muito mais, então, de hidroxitídeo bem mais intenso aqui, mas observe, senhores, que 2 semanas de treinamento, esse padrão novamente foi bastante similar àquele apresentado pelos ratos normotensos, mostrando, portanto, que a redução dessas proteínas, da síntese dessas proteínas inflamatórias, né, após 2 semanas de treinamento, era bastante reduzida e isso era bastante interessante, era compatível com os efeitos cardiovasculares que nós tínhamos observado melhor, então, no controle autonômico da circulação, que tinha sido observado nesses animais a partir, então, da 2ª semana de treinamento. Nesse slide, eu tento fazer um ressumário de todos os dados apresentados até agora. Então, nós tínhamos SHR sedentário, que era submetido a 8 semanas de treinamento aeróbio. E nós observamos que 2 semanas foram suficientes para normalizar a integridade da barreira hematoencefálica, reduzir intensamente a atividade do sistema renina-angiotensina, seja reduzindo a expressão do angiotensinogênio tecidual, como também reduzindo o acesso da angiotensina 2 plasmática a áreas cerebrais. Havia a redução do sistema renina-angiotensina era acompanhado pela normalização da P47-FOX, havia a redução da formação de espécies reativas de oxigênio, que por sua vez, tanto a redução da angiotensina quanto da ROS reduziam a fosforilação da ERK, a translocação do NF-κB para o núcleo, portanto, reduzindo a síntese de proteínas pró-inflamatórias, como TNF-alfa e interleucina 6. Todos esses efeitos que aconteceram então no PPN foram acompanhados simultaneamente pelo aumento do controle reflexo da circulação e pela redução da variabilidade da pressão arterial, especialmente do componente simpático, LF. Na 4ª semana de protocolo, esses efeitos eram adicionados então, à redução da GP91-FOX, que é a unidade catalítica, que eram acompanhados agora sim do aumento da variabilidade da frequência cardíaca, ou seja, redução do componente simpático vagal ao coração, redução da frequência cardíaca basal, ou seja, instalação da bradicardia de repouso e redução também significativa parcial da pressão arterial. Portanto, esses dados nos mostraram que nos SHRs, o treinamento aeróbio é uma conduta bastante eficiente para reduzir prontamente, de uma forma bastante rápida,
hiperatividade simpática e corrigir os déficits funcionais induzidos pela hipertensão. Por exemplo, nós mostramos nos nossos dados que o treinamento foi eficaz em melhorar a perfusão cerebral e manter a integridade da barreira hematoencefálica, reduzindo o excesso de angiotensina 2 circulante a áreas autonômicas, assim como reduzindo a expressão do tecido do sistema renina-angiotensina tecidual, normalizando o estresse oxidativo, reduzindo então a sinalização intracelular induzida seja pelo estresse, pela própria angiotensina 2, e normalizando todo aquele perfil pró-inflamatório, isto mesmo que o animal ainda se encontrasse hipertenso. A pressão foi reduzida, mas não normalizada pelo treinamento aeróbico. Até então nós tínhamos estudado isso, mas e a respeito da microglia, que nós sabemos que é uma fonte extremamente importante da síntese tanto de proteínas pró-inflamatórias como das espécies reativas de oxigênio no cérebro do rato hipertenso. Será que ela também seria melhorada pelo treinamento? E para responder essa pergunta, nós fomos então na literatura e nós vimos que a ativação da microglia ela era mediada de duas formas, ou por os PAMPs, que são os Pathogenic Associated Molecular Patterns. Isso acontece, por exemplo, quando nós temos micro-organismos que são fagocitados, ou então pelos DAMPs, que é o Damage Associated Molecular Patterns, que é, na realidade, constituída por proteínas citosólicas ou nucleares alteradas, essas, assim, por sua vez, agindo via os Toll-like receptors, Nod-like receptors, ou CXCR, elas são capazes, então, de determinar a ativação da microglia. Além disso, mais ou menos nessa época, está sendo mostrado que o HNGB1, que é o High Mobility Group 1 Box, é uma proteína nuclear que, em condições normais, ela interage com o DNA e com as histonas para regular a transcrição gênica. No entanto, quando essas proteínas, o HNGB1, ela é modificada, por exemplo, por acetilação, ela é translocada no citosol, ou então, quando ela é oxidada ou reduzida, ela é translocada para o meio extracelular. Nessas situações, ela ativa o Toll-like receptor, principalmente quando ela está oxidada, ou o CXCR4, quando ela está reduzida, e esses dois mecanismos são extremamente eficazes em ativar a microglia. Frente a essas observações, nós decidimos, então, investigar a participação dessa proteína modificada HNGB-box na ativação da microglia nos animais hipertensos treinados. Nós utilizamos, então, nesses experimentos, sabendo que quase todos os efeitos aconteciam, a melhora deles, a partir da segunda semana, esse segundo protocolo ele foi estendido apenas por 2 semanas de treinamento. Certo? E nós fomos, então, inicialmente, investigar como que estava a expressão desse HNGB1 e do receptor CXCR4 em diferentes tecidos. E nós analisamos inicialmente no plasma e no líquido céfalo-raquidiano, observa então mamotenso, hipertenso, barras brancas, muito elevada na hipertensão, mas observa em 2 semanas de treinamento praticamente normalizada, tanto no plasma quanto no líquido céfalo-raquidiano. Analisamos também por Western blot a expressão dessa proteína no PVN, onde nós tínhamos observado todas aquelas alterações. E o padrão se repetiu, bastante elevado no SHR, completamente normalizado no indivíduo hipertenso treinado. Além disso, nós analisamos também a expressão do CXCR4, do receptor, e nós observamos que ela também estava bastante elevada no hipertenso sedentário e completamente normalizada, ou seja, tanto o agonista quanto o receptor extremamente reduzidos no hipertenso treinado. Mostrando então que sim, o treinamento é bastante eficaz, vou normalizar em 2 semanas a expressão desse HNGB1 nos SHRs, além de reduzir marcadamente a expressão do receptor no PVM. Como estaria, então, frente a essa situação, a ativação da microglia? E isso, para poder responder, nós vamos fazer imunofluorescência para o IVA1, que é um importante marcador da microglia, no normotenso sedentário treinado, praticamente muito baixa, expressão muito elevada no SHR sedentário, mas
reduzida por 2 semanas de treinamento, o que foi confirmado também pelo Western Blot. Quantificamos, bastante elevada na SHR e normalizada por 2 semanas de treinamento. Eu não tenho tempo de mostrar todos os dados, mas nessa preparação nós também mostramos, comparando o SHR sedentário com vista que o outro sedentário, nós mostramos que nessa situação havia elevação da fosforilação da ERQ2, translocação do NF-kappa-beta para o núcleo e aumento da síntese do TNF-alfa da interleucina 6. Por outro lado, após 2 semanas de treinamento, havia uma redução de todos esses fatores, os quais foram acompanhados por redução do componente simpático, aumento do parasimpático e aumento da variabilidade da frequência cardíaca. Portanto, o treinamento, ao reduzir então esse conteúdo do HAMGB1 e a expressão do CXR4, ele bloqueava completamente a ativação da microglia no PVN e melhorava o controle autonômico da circulação no SHR. Desses mesmos animais, nós também analisamos o controle reflexo, aqui o SHR sedentário, e observe que 2 semanas de treinamento, praticamente o controle não difere, quer dizer, a inclinação, a sensibilidade não difere do apresentado pelo normotenso, apenas deslocado para níveis mais elevados de pressão arterial. Observe que 2 semanas de treinamento já houve uma redução ligeira do aparecimento da bradicardia de repouso, mas ainda não houve alteração da pressão arterial, que só acontece após 4 semanas de treinamento. Certo? Então, todos esses efeitos autonômicos precedem a queda de pressão arterial no SHR. Mostrando então que 2 semanas, somente uma normalização bastante precoce do controle circulatório dos SHR treinados ocorre mesmo na persistência. Aqui não houve absolutamente nenhuma alteração da pressão arterial ainda, mostrando de certa forma a dissociação entre esses eventos. Em conclusão, então, resumindo tudo que nós observamos, que o treinamento nos indivíduos hipertensos, ele reduz parcialmente, sim, a pressão elevada em 4 semanas. Mesmo não normalizando os níveis pressóricos, ou seja, mantendo ainda a hipertensão, o treinamento é bastante eficaz para corrigir rapidamente vários dos déficits da hipertensão. Os déficits, perfusão abnormal, a quebra da barreira hematocefálica e áreas autonômicas, o extravasamento da angiotensina 2 circulante nesses núcleos, a ativação do sistema renina-angiotensina, seja em neurônios, em glia, o aumento do estresse oxidativo, o aumento da sinalização intracelular e o perfil não-inflamatório bastante elevado, todos eles caracterizam a disfunção autonômica no hipertenso sedentário. Por outro lado, o treinamento, ao corrigir esses déficits, ele prontamente normaliza a perfusão cerebral, reduz a atividade do sistema renina-angiotensina, mantém a microglia no estado inativo, ele bloqueia ambos, seja o estresse oxidativo, seja o perfil inflamatório dos SHRs, portanto, reduzindo toda a excitabilidade neuronal apresentada na hipertensão. Essas respostas reduzem o simpático e aumentam o fluxo parasimpático periferia, melhoram a sensibilidade baroreflexa, aumentam a variabilidade da frequência cardíaca, além de reduzir a variabilidade da pressão arterial, que são, portanto, fatores importantes para reduzir a lesão de órgãos-alvos e contribuir, portanto, para o aparecimento da bradicardia de repouso, todos esses fatores mesmo na persistência da hipertensão arterial. Portanto, essas alterações induzidas pelo treinamento no controle autonômico e hormonal da circulação são respostas rápidas e mostram um efeito benéfico do treinamento muito pouco conhecido até hoje nos indivíduos hipertensos. Eu gostaria então de agradecer ao nosso departamento, nossa instituição, aos vários pós-graduandos e pós-doutores que participaram desse trabalho, especialmente o Gustavo Masson, a Layali Shahar e a Leila Butler. Agradecer o nosso suporte financeiro, a FAPESP CNPq e a todos vocês pela atenção. Obrigada.
palestra. Muito obrigada. Foi brilhante, sensacional, como sempre. Parabenizar pela palestra também. E vamos prosseguir.